Nascido em 1977 em Angola, Mastic Soul começou a sua carreira, pelo menos é o que consta do que está publicado, em 1992. É um DJ, um produtor musical e muito mais. Vamos saber isso ao longo desta conversa. A música entrou-lhe no sangue como e quando? Tem ideia? Tem noção? Sim, repara, nós na altura, quando viemos de Angola, eu vim muito miúdo, né? Tinha pá, aí 6 ou 7 anos. E quando chegamos a Portugal era tudo muito novo, portanto, naquela época não havia nem sequer MTV, ou seja, MTV, mas era uma coisa muito... não existia, não é? E houve um boom muito grande, talvez nos anos, em 84, de breakdance, aquela moda do breakdance e tal. E eu adorei, fiquei completamente apaixonado com toda aquela experiência. E quando a moda acabou, eu fiquei pela música, não é? E a música agarrou-me nesse processo de que eu uma vez, naqueles tempos, dançava, não é? E passei por dançar e depois fiquei completamente apaixonado pela música. Mas quando dançava mesmo em público? Sim. Na altura, inclusive, eu era muito miúdo, não é? Mas eu já era mascote, não é? O meu irmão tinha um grupo e fizeram shows, inclusive no Casino de Estoril. Havia um show muito conhecido no Casino de Estoril, que era o do Armando José, na altura, e que fomos convidados várias vezes para fazer concertos e tal. E eu era a mascote, que era o mais pequenino. Então havia coisas que eu não poderia ir, porque era mesmo menor, e então não podia entrar sequer, portanto não ia. Mas foi uma experiência fantástica para mim, não é? Eu adorei toda aquela coisa já dos espetáculos e as pessoas a verem e tal. Para mim foi fenómeno. Portanto, o mundo do espetáculo, da representação, neste caso sim. da dança, atraía-o, era isso? É assim, eu na realidade não era mais no sentido em que eu gostava mesmo era de dançar, não era? Portanto, para mim a música, aquilo que a música me transmitia para mim era o mais importante. Poderia até nem estar ninguém a assistir, para mim era muito diferente, mas se tivessem, apreciassem o que estava a fazer, sentia-me mais confortado. Mas para mim o mais importante era mesmo a paixão pela música, aquilo que ela me transmitia, adorava. E hoje o que é que pretende que a música transmita? Olha, acima de tudo, eu quero que a música transmita alegria, energia sem dúvida alguma, e talvez ajude a desligar um pouco das coisas más que a vida nos proporciona no dia-a-dia. Okay? Portanto, tudo o que a música puder contribuir para que as pessoas desliguem um pouco, eu estou cá para contribuir. Essa é a minha parte. Percebe-se isso quando se vê um espetáculo seu? As pessoas, de facto, Sim, estão ali para usufruir, para descontrair, para se divertir. exatamente. Claro, não é? Sim. Os meus espetáculos, normalmente, são muito festivos. E... por norma, são muito bem recebidos e as críticas, por norma, são boas, porque a malta sai de lá mesmo divertido, percebe? E isso, para mim, é o mais importante, é criar um ambiente de festa para que as pessoas se divirtam e desliguem um pouco, mais uma vez, os seus problemas do dia-a-dia, e pelo menos aquela hora e meia, 2 horas, as pessoas... se libertem à vontade, bebam qualquer coisa, não é? E que vão para casa, ontem diverti-me imenso. Porque isso é muito importante, nós precisamos disso na nossa vida, não é? Porque senão é um problema, não é? Só temos problemas na vida. Bem verdade. Estamos a falar do presente, mas vamos outra vez, um pouco lá atrás. O Mastic Soul, a determinada altura, foi para a França. Sim. Mas foi porquê? É assim, eu na altura logo me apercebi, não é, que teria que expandir e sair um pouco daqui, até porque aqui em Portugal as coisas tinham as suas limitações, e eu fui estudar. Okay? Estamos a falar de 2000, por aí? Não. Antes. Eu na altura estive em França durante cerca de 3 anos, onde eu procurei expandir a minha arte e perceber até onde é que eu conseguiria ir. Trabalhei imenso lá, tive sorte porque fiz imensas festas com que eu consegui tocar e trabalhar e tudo mais, mas houve aquela barreira da língua
E eu, como nunca fui muito bom em francês, eu não me senti bem. Eu senti, eu por acaso até gosto imenso de estar aqui, mas a língua para mim foi uma barreira muito forte. E disse, eu vou, se calhar, enquanto é tempo, procurar onde eu me sinta melhor. E daí o salto para Londres. E desde o primeiro dia que cheguei a Londres, eu como já falava bem inglês, eu senti-me imediatamente em casa, quase que foi instantâneo. E para trabalhar, também começou logo por se sentir em casa? Sim, Londres foi um local até onde eu fiquei bastante tempo. Eu gostei mesmo muito de Londres, porque é uma cidade, diz que é a capital do mundo da música, por alguma razão. Aquilo respira-se música por todos os cantos. E aquilo apaixonou-me logo. Disse, eu gosto muito de aqui estar, porque tudo é música, tudo alguma coisa, toda a gente está ligada à música de uma forma ou de outra. E eu, obviamente, que abracei todo aquele conceito inglês da música, da produção, e fiquei lá há 12 anos, cerca de 12 anos. Mas foi fácil para si, um português que tinha estado em França, entrar nos meandros, nos circuitos da música em que trabalha? Não, boa pergunta. Eu não diria que tenha sido fácil, porque não foi fácil. Porque os ingleses são muito eles próprios, não é? E chegar ali um indivíduo qualquer e tal, as coisas não são bem assim. Portanto, eu tive o meu processo de adaptação. Também fui uma pessoa que não quis procurar as pessoas sem ter algum conhecimento de causa daquilo que eu queria. Eu, obviamente, que trabalhei imenso na produção, e quando eu achei que tinha a produção ao nível certo, aí comecei a bater portas. Eu não quis gastar cartuchos, bater portas, e tal. Não, porque eu sabia que não tinha essa capacidade, ou não estava à altura. E a Inglaterra tem de estar à mesma altura, portanto a exigência era muito grande, e eu não poderia estar ali com cantigas, que as pessoas não iam nessa. Portanto, eu quando bati à porta, fui com conteúdos próprios, que sabia que ia ter resultados. E a partir desse momento, aliás, foi logo aceite o meu primeiro disco numa editora inglesa, e pegaram logo. Portanto, isso fiquei muito satisfeito, porque eu já vinha com alguns anos de escola, de aulas, e eu já na altura tinha feito muitos trabalhos para a BBC, onde eu fazia os scores para anúncios, e eram músicas pequeninas do minuto. Sim, para publicidade. Portanto, eu tive 2 anos a fazer isso, e quando disse, não, eu agora vou começar E esse foi o seu primeiro disco? Esse foi o meu primeiro disco. E então, aliás, não, o meu primeiro disco foi em Portugal, mas tinha sido produzido por um grande amigo meu, que é o Paulo. Esse de Londres foi inteiramente feito por si? Sim, esse já foi mesmo produzido por mim, não foi só a ideia. O primeiro que eu tinha feito, as ideias eram minhas, e o Paulo executou, porque ele era produtor e eu não era. O de Londres já não. O de Londres fui eu que cozinhei, produzi, portanto todo o processo. Qual é o título desse álbum? Eu lembro-me na altura, creio que chamei de Zulu Nation, porque eu sempre gostei de muitos ritmos africanos, e por acaso não tinha noção que esse nome fosse tão importante no mundo da música, e era o Zulu. Porque acho que o Zulu Nation foi um tema dos África Bambata nos anos 80, que também funcionou bastante. E eu quando chamei, achei um nome giro, e nem sequer não sabia. E a música teve bastante sucesso, por acaso, e a partir dali foi pouco a pouco. Essa africanidade continua consigo? Indiscutivelmente. Ouça, eu mesmo que eu não queira, é quase como obrigatório. Eu, quando vou ao estúdio, se não tem um certo ritmo, eu digo que sempre falta qualquer coisa. Digo, isto aqui não está certo. É algo em mim. Eu sinto, mesmo numa coisa mais soft, não é? Eu tento sempre tendência a ter um certo balanço, não é? É aquela africanidade em mim que eu não consigo evitar, eu não consigo mesmo. Às vezes tento fazer uma coisa assim mais, não tão africana, mas não consigo. Vai sempre lá cair. Sempre. O seu nome artístico tem uma explicação. Exatamente. Porque o seu verdadeiro nome é Fernando Figueira. Sim. E eu, quando digo este meu nome às pessoas, as pessoas ficam assim a pensar um bocadinho. Bom, Fernando Figueira, quem diria, né? Que a pessoa se chamasse Fernando Figueira, sendo um nome tão banal. É que o meu nome, na altura,
que eu estava com os meus colegas que fazíamos projetos de música, eles tinham sempre tendência a fazer músicas com pouco ritmo, coisas mais retas em termos musicais. E isso era algo que me desagradava imenso, e eu, espera aí que isto falta aqui qualquer percussão, falta um ritmo. Então começaram a chamar sempre uma série de nomes, e começaram a batizar nomes, e até que eu um dia ouço eles dizerem mastic. E eu não entendi muito bem porque aquilo significava, porque eles são israelitas. Isso em Londres? Isto é em Londres. E eu perguntei o que é que ele tinha dito, porque eu não percebi o que ele disse, mas gostei da palavra mastic. E ele disse, não, a gente estava aqui a gozar contigo, a dizer que tu és ele em inglês disse-me, és aquele funky chewing gum. Estás sempre, não é, aquela coisa assim. E eu gostei muito do funky chewing gum, eu gosto muito disso. Então, mas mastic é o quê? Porque mastic é uma pastilha. E entretanto, adotei e escrevi o nome num papel. Até hoje. E ficou até hoje, gostei, olhei assim, tanto que o primeiro disco era só mastic. Depois acrescentei o solo ao fim porque achei que tinha a ver comigo, a alma da música. E eles todos disseram, olha, perfeito, porque combina mesmo contigo, que a gente estava a gozar contigo, porque eles achavam muita graça a minha música ter sempre groove, ou ter uma percussão, ou tinha sempre um timbal a bater em qualquer lado, e eles não achavam graça a isso. Mas o Soul acha que quem não o conhecesse e ouvisse vários trabalhos seus, chegaria à conclusão que eram da mesma pessoa? Sabe o que é? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu, graças a Deus, uma das coisas que me personalizou no mundo da música, não é? Foi exatamente isso. É que eu criei um estilo tão próprio e tão original que hoje em dia, ou talvez ao longo dos últimos anos, as pessoas ouvem uma música e dizem logo, isto é Massive Soul. Porque eu tenho um groove tão acentuado e tão marcante e é tão meu aquele toque, que as pessoas ouvem e dizem, mesmo que isto não seja meu, porque há muitas pessoas que, felizmente, não é, eu vejo isto como um lado positivo, pegam nas coisas que eu faço e inspira-se, não é, aquilo parecem coisas que fui eu que fiz, mas eu acho isso um elogio. E mesmo coisas que não são minhas... Quer dizer que fez e está a fazer escola. Exatamente. Então, mesmo quando as coisas não são, isto é teu, não, por acaso não. E dizer que era teu, porque tem aquele groove característico meu e isso criou-me, e talvez o meu nome tenha ficado a esse nível, porque consegui criar um estilo muito próprio, não é fácil isso, não é? Depois voltou, passados uns bons anos, 12, não foi? Sim, sim. Voltou para Portugal. Sim. Não foi uma opção fácil, porque eu tinha na Inglaterra, portanto, tinha a minha empresa de distribuição, tinha a minha editora, mas entretanto, por razões pessoais, eu tive que deixar a Inglaterra, tive que voltar. Foi mesmo só por razões pessoais, não tive mesmo outra hipótese, então tive que deixar tudo e vir para cá. Graças a Deus a música é uma língua universal, não é? E que me permite estar em qualquer lugar. Nessa altura, quando veio para Portugal, era bastante conhecido cá? Não era de todo, não era. Portanto, era mais lá? Era lá e no mundo inteiro. Sim. Exato, eu era uma pessoa que já... Desculpe interromper. Nesse período em que consolidou o seu percurso em Londres, andou de facto por todo o mundo, não é? Sim. Ainda anda, penso eu. Sim. Mas isso começou aí. Exatamente, é que eu na Inglaterra, no período que estive na Inglaterra, eu viajei o mundo inteiro, portanto eu fazia turnés extensivas, eu chegava a estar 3 meses sem ir a casa, portanto eu tive uma história enorme em termos internacionais, eu conquistei um mercado internacional com alguma rapidez. E Pode dar exemplos de países? Olha, eu normalmente costumo dizer, é mais fácil dizer os países que não estive do que os países que estive, porque desde a Argentina, a China, portanto eu rodei o mundo inteiro mesmo, Estados Unidos, os Estados quase todos. Com prémios também, não é? Sim. Um dos que mais gostei, acima de tudo, na altura, quando houve aquela convergência entre os discos físicos e o mundo digital, eu diria que talvez em 2005, o Beatport era a loja com mais power internacional. Não sei se é o mesmo caso agora, mas na altura era o que respirava mais força.
e durante 2 anos consecutivos eu tive entre os 5 que mais vendia. Portanto, Durante quantos anos? Durante 2 anos eu fui entre os top 5 artistas que mais vendia. E havia sempre os prémios, os famosos prémios de Beatport, e eu durante 2 anos estive sempre nomeado entre os 5 produtores que mais vendia no mundo. E para mim marcou-me, porque aquilo eram prémios reais de que aquilo que resultava sem vendas e não porque alguém... Eram vendas de facto. Eram vendas de facto, portanto, eles avaliavam perante as vendas e graças a Deus tive nesse cenário já de grande projeção internacional no seu campo musical, vem para Portugal, onde, como dizia há instantes, pois era. Quase conhecido. Foi quase começar do zero. Foi um bocado, sim. Foi porque, o que é engraçado é que eu, por exemplo, eu saía aqui à noite e a minha música tocava em todo lado. E as pessoas não sabiam que era a música que era minha. Que era sua e que era português. Exatamente. Isso, aliás, durante os meus primeiros 2, 3 anos em Portugal, esse foi o meu grande debate, salvo seja, a minha missão era conseguir dizer às pessoas, não, espera aí que eu sou daqui, que eu... Não, porque as pessoas continuavam a não associar-me. Achavam que era estrangeiro. Sim, achavam que eu era estrangeiro e que não era português. E esse foi a luta, digamos, nos primeiros 2, 3 anos aqui, foi tentar ser aceite, não é, no mercado nacional. Foi facilmente? Não foi tão fácil como esperava. Pensei que fosse mais fácil, porque, não é, porque, sei lá, talvez mil motivos, mas não foi muito fácil. As pessoas não abraçavam a minha música, sim, mas continuava sempre a haver aquela divergência, não diria divergência, mas impasse em relação ao ser português, não era? Será que é mesmo? Será que não é? Mas ela é de fora. Então isso demorou um pouco, tanto que as minhas músicas eram grande parte delas em inglês, tirando exceções de várias que eu depois comecei a trabalhar com artistas de cá e Angola, e aí começaram a fazer associação. Quer dar-nos exemplos? Por exemplo, eu quando lancei o meu álbum, eu tinha uma música que era o Toca Bunda, tocou muito, e era português, trabalhei com os Buracos São Sistema, portanto houve uma série de temas na altura que funcionavam muito. Fizeram essa ponte, ajudaram a desmistificar um pouco. Ainda hoje trabalha com outras... Sim. Com outros e para outros intérpretes. Sim. Eu creio que, aliás, o ano passado, não sei se foi o ano passado, de 2017, ou que foi 2018, eu fiz um tema com a Marisa. Sim. Que é um tema de causas, não é? De causas, sim, que acabou por ficar o tema oficial da violência doméstica contra as mulheres. Foi algo que ficamos todos muito satisfeitos com isso. A música, por sua vez, também creio que ficou em segundo lugar na Eurovisão de Espanha, porque eles fazem Eurovisão, escolha de eles têm músicas que eles escolhem de cada país que eles acham que é a música da altura. Nós ficamos em segundo, creio eu, também ficamos super satisfeitos. E a música foi muito bem aceita, eu fiquei muito satisfeito, porque a Marisa interpretou de uma forma estrondosa. Aliás, deu mais trabalho que o guitarrista que ela, na verdade. É engraçado, porque a malta de fado, né, tem uma métrica musical diferente. E eu pedi ao guitarrista da Marisa para que tocasse num género de música que ele não está habituado. Então ele não estava a enquadrar metricamente onde eu queria que a guitarra ficasse. Então foi um processo de 2 dias, só para ele acertar. Ele toca excelente, aquele homem a tocar é uma coisa impressionante, mas a métrica que eu queria que ele se enquadrasse na música, ele não estava a conseguir se identificar. Então tivemos de dar paciência até dar de um dia para o outro, mas quando ele acertou, aquilo foi quase no primeiro segundo em que resolvemos logo o problema. Sim. Nesta altura tem ideia de quantos temas tem gravado? Eu tenho ideia que são muitos. É assim, eu talvez... da minha carreira, talvez 400, mais ou menos. 400 temas? Talvez, sim. Porque eu trabalho praticamente todos os dias, portanto, eu todos os dias estou sempre em alguma criação, estou sempre a fazer crescer o meu catálogo. Talvez nos últimos 2 anos eu não tenho sido tão proativo no estúdio, porque falta de tempo, porque também tenho feito muitos concertos, e os concertos debilitam um pouco o meu tempo para estar no estúdio.
Mas a minha vida é estar no estúdio, e eu adoro estar no estúdio. É o que eu mais gosto de fazer. É uma pessoa disciplinada a trabalhar, é isso? Eu sou uma pessoa que eu tenho aquele meu horário, eu acordo, portanto faço a minha ginásticazinha, portanto depois vou para o estúdio, vou almoçar, volto para o estúdio, a minha é um trabalho, portanto é uma disciplina séria. Até acaba por ser um pouco indisciplinado, porque depois estou até às 3 da manhã e às 4 sempre a trabalhar no estúdio, e acabo por não ir dormir as horas que deveria ir, porque estou sempre no estúdio. É uma coisa que gosto, não consigo. Eu não estou ali obrigado, portanto, eu estou ali mesmo por paixão, portanto, eu tenho imenso prazer de estar no estúdio. Entre compor, produzir e fazer trabalho de disco-jockey, o que é que... Ser disco-jockey é uma espécie de autoria em segunda mão, ou terceira ou quarta? É assim, eu percebo, muitas vezes me fazem essa pergunta. Eu como produtor e compositor, para mim o DJ é uma consequência, ou seja, eu quando vou tocar, eu quero sentir reação direta daquilo que eu faço no estúdio. Ou seja, o tocar para mim, o ser DJ para mim, é uma forma de eu conseguir ver ao vivo o que é que a minha música está a fazer. Tanto que nos meus shows, obviamente que eu não tenho um show de 2 horas só tocar coisas minhas, mas muitas das coisas que eu toco são coisas de minha autoria, portanto, eu diria 80%, 90% é aquilo é quase toda a minha autoria. Portanto, para mim o tocar como DJ, por isso é que talvez eu não me considero um DJ convencional do DJ convencional, um DJ que chega e toca 3, 4 horas e está ali a tocar músicas, né? Eu não me sinto dessa forma, porque eu vou tocar as minhas músicas, portanto eu quero sentir a reação para depois chegar ao estúdio e corrigir o que estiver mal, percebe? E consigo perceber. Ou seja, quando está num espetáculo a passar música, sim, consegue perceber isto aqui funcionou, aquilo... Exatamente, e por isso é que eu... É uma espécie de teste. É teste, portanto eu vou ao espetáculo, eu toco coisas minhas, não é? E se há coisas que não funcionam, eu volto para o estúdio. E às vezes eu ainda estou a tocar em palco e estou a fazer sinal ao meu pessoal, pá, isto não funcionou, e a malta fica a olhar para mim, mas o que é que ele está para ali dizer? E eu já estou a pensar o que é que tenho que resolver no estúdio, não, isto tem que esta parte, portanto, por isso é que eu não me considero, digamos, um DJ convencional. Um DJ convencional, não é? Eu quando vou tocar, eu faço experiências com as minhas músicas, é diferente. Quando está em palco, e já disse que isso é fundamental para si, por várias razões, e olha para quem tem à sua frente, o que é que vê? São sobretudo jovens? É mais por aí? Olha, eu nos meus concertos, graças a Deus, tenho visto uma diversidade de idades brutal. E o que me põe muito satisfeito, porque eu vejo desde malta jovem com 15 anos, como vejo malta nos seus 40 e 50 a divertirem-se imenso e a fazerem sinais tipo, bora lá, grande festa. Isso é uma coisa que me põe muito satisfeito, porque eu acredito que a música tem que ser universal e as minhas músicas, graças a Deus, têm esse apelo universal. E depois vê-se nos meus concertos. Há várias idades mesmo, é incrível a quantidade de faixas etárias, diferentes faixas etárias que nós encontramos nos concertos. A malta fica admirada, poxa, eu pensava que fosse encontrar mais miúdos e não, muito pelo contrário. Vamos tentar aqui dar uma dimensão, cada caso é um caso, naturalmente, mas chega a ter muitas pessoas num espetáculo. Sim, eu creio que o máximo aqui em Portugal, o máximo foram 40 mil. 40 mil é bastante. É bastante, sim. O máximo em Portugal que eu acho que eu bati, que o meu recorde em Portugal creio que foram 40 mil. Sim. Mas eu já tive espetáculos com mais número de pessoas que isso. No Brasil, fora. No Brasil, no São Bódromo de São Paulo, toquei por 80 mil. Mas é diferente, não é? Não sei explicar. São dimensões. São dimensões tão grandes que a malta está a tocar, acabas por nem sequer vou olhar para ninguém, quer dizer, é um mar de gente tão grande que acabas... Prefere ter, assim, um público mais arrumado, mais próximo de si, ou os 80 mil? Eu acho que depende.
dia não mata dia, não é? Portanto, há dias que eu gosto do grande palco, não é? E de ver assim milhares de pessoas, porque também é uma vibração diferente. Como há dias que eu também gosto muito daquelas festinhas onde está mais arrumado. Somos só 500 pessoas numa sala, é mais próximo, as pessoas estão aqui perto e há um contacto mais direto, e eu acho isso super bonito, a mim agrada-me imenso esse contacto direto com as pessoas. Deixe-me falar-lhe num projeto que não é muito recente, mas que me parece muito interessante. Eu não sei se depois fez mais semelhantes, que foi um trabalho que fez com crianças do Uganda. Sim. Olha, foi um trabalho que me deu mesmo imenso gozo, porque eu já tinha o tema, portanto, feito, e efetivamente eu descobri os meninos e procuramos por eles, contactamos e... Mas porquê é que procurou os meninos? Porque nós tínhamos visto um vídeo em que eles tinham feito uma dança, portanto, dançavam num vídeo, e achamos aquilo super, super interessante, e eu achei fogo, adoraria, né, contribuir e dar-lhes mais visibilidade para que eles possam crescer. Eles não tinham mesmo grandes condições, não é? E inclusive até ir lá não foi nada fácil, porque não há governo, depois não há embaixadas cá, aquilo é um pouco confuso. Mas mesmo. Sim. Conheci, sim. E pronto, só que entretanto depois aquilo não dá. Tinha o espetáculo, depois não podia faltar, depois um bocado desorganizado, acabei por não, eles gravaram sozinhos porque eu acabei por me vir embora. Mas conheci e percebi claramente que eles não tinham as condições que uma criança merece, não é? Eles agora cresceram, estão mais crescidinhos um pouco, e graças a Deus a minha música ajudou-os a crescer muitíssimo. Eles inclusive há muito pouco tempo tiveram a fazer uma turnê nos Estados Unidos, em que gostaram imenso do que eles estavam a fazer, e eles tiveram uma turnê cerca de um mês e pouco nos Estados Unidos. Infelizmente, a menina faleceu, que entra no videoclipe. Ela sofreu um acidente, ela foi atropelada. O resto da rapaziada estão todos bem. Vai acompanhando esse... Eu vou acompanhando, sim, e falo com eles de vez em quando. E fiquei muito feliz de os ver nos Estados Unidos. Foram mesmo fazer uma turnê nos Estados Unidos. Foi algo que disse, uau, fantástico, melhor impossível. Há quem o procure para conhecer e aprender consigo? Bastante. Infelizmente o tempo é curto. Eu não consigo... Como é que fazem? Chegam lá? Batem à porta, literalmente. E querem aprender, e querem estar comigo no estúdio, e gostariam de passar umas horas comigo no estúdio por dia. É todos os dias, literalmente. Aliás, eu vinha para esta entrevista, estava-me o pessoal ao telefone a pedir-me exatamente isso. Tenho um sobrinho, gostaria muito que fosse passar umas horas comigo no estúdio. Infelizmente o tempo é curto. Eu gostaria de poder estar em estúdio com o pessoal, mas não consigo, né? Eu tenho que acabar os meus temas, tenho obras para acabar e tenho obras para entregar, portanto eu não consigo me repartir dessa forma. Né? Sim. Temos que ir terminando esta conversa com a Mastic Soul aqui no Lugar dos Novos. Um instante só para que nos diga o que vai sair proximamente, se vai. Sim. Eu tenho vários temas já fechados. Tenho estado a trabalhar imenso com Los Manitos, que são uns rapazitos que nós assinamos, e eles estão a ter muita repercussão, a malta está a recebê-los muito bem. Los Manitos, que são filhos do Paulo Flores, o grande compositor angolano. Eles inverteram obviamente numa área diferente do pai, mas estão a ter bastante sucesso. Nós temos um tema agora que está com um sucesso incrível, que é o Estou na Moda. Está mesmo uma coisa impressionante, mas nós já temos a próxima. E acreditamos que também ainda vai ser maior em termos de sucesso. Tenho algumas coisas, vou fechar o meu álbum este ano, que acho que é um dos grandes projetos. Já conto no álbum, obviamente, a Marisa, o Cheque, o Paulo Flores, alguns músicos angolanos, portanto o Paulo Flores, o Yuri da Cunha também estão no meu álbum. Tenho alguns artistas internacionais que não dispenso
porque vão dar um sabor diferente ao disco. Portanto, vai ser um disco multicultural e com vários géneros e daquilo que é a minha música, basicamente. E estou muito ansioso para mostrar o meu álbum este ano às pessoas. Então vamos aguardar para ver e ouvir Sim. Esse próximo trabalho. Mastic Soul, Fernando Figueira, muito obrigado. obrigada, foi um gosto tê-lo O gosto aqui. foi meu, muito obrigado. Obrigada.